os determinantes especificam ou complementam o núcleo, ok? Olá galera, tudo bem com vocês? E aí, sexto ano? Curtiram bastante o feriado? Estão descansados, com a mente tranquila? Para começarmos aí mais uma aula, nós vamos então para a nossa segunda aula aí do segundo bimestre, ok? Galera, nós vamos falar um pouquinho sobre os determinantes do núcleo nominal lá na página 8. Convido vocês a pegarem o livro de vocês e assistirem o vídeo com o livro também como acompanhamento aí, tá bom? Lá em Práticas de Reflexão sobre a Língua, nós falaremos um pouquinho sobre os determinantes do núcleo nominal. Vamos entender o que são esses determinantes, qual que é a função, tá? Como eu falei no início do vídeo, os determinantes eles têm a função de especificar, tá? Esse substantivo, ok? Eles têm a função de determinar também esse substantivo, ok, pessoal? Nós vamos falar então, no decorrer das páginas 8 até a página 14, sobre alguns determinantes, que são o artigo, o adjetivo e o numeral. Então nós vamos trabalhar um pouquinho com esses três aqui. E como centro disso, eu tenho um substantivo. Esse substantivo ele tem função de núcleo. Nós já vimos que quando a palavra é núcleo, que é a palavra aí mais importante. O substantivo é um nome também, né? Tá, então o substantivo é um núcleo, nome, ok? Sendo tudo isso a palavra mais importante da oração, aliás, ou da frase também, tá? Nós vimos no início do bimestre, do primeiro bimestre, o que é a função, qual que é o conceito de uma frase. Nós sabemos que a frase é uma unidade significativa de sentido completo, ok? Então, nessa frase, ela tem um núcleo, toda frase ela tem um núcleo, toda oração tem um núcleo. Nesse caso da frase aqui, o núcleo ele é um substantivo e a palavra mais importante dessa frase. Mas, dentro dessa frase, tá? Dentro dessa unidade significativa de sentido, eu tenho outras unidades, eu tenho outras palavrinhas que ajudam aí a formar e dar sentido a essa frase. Nesse caso aqui, os determinantes que nós vamos estudar serão artigo, adjetivo, numeral. O artigo ele tem função de dar sentido para esse núcleo, para esse substantivo. Ele vai dizer se esse substantivo ele é do gênero masculino ou feminino, ou se também ele é plural e singular. Então nós vamos trabalhar com gênero e plural e singular, ok? No caso aqui nós temos dois tipos de artigos. Nós temos os artigos definidos, que é, por exemplo, a, as, eu tenho a no singular, o as no plural, o e os, singular e plural, e eu tenho os artigos indefinidos, que é um, uns, uma ou umas. Percebam que aqui é singular e aqui é plural, ok? Então, aqui nós temos o artigo como determinante, tá, pessoal? Por exemplo, no artigo definido, eu posso falar o seguinte: a aluna, eu sei, quando eu falo a aluna, eu sei quem é essa aluna. Está definindo aí quem é a aluna. Quando eu digo uma aluna, pode ser qualquer aluna. Não está definido exatamente quem é essa aluna, tá? É assim que funciona o artigo, ok? Além de funcionar também como singular e plural, ok, pessoal? Aqui o numeral também ele funciona como um determinante, tá? Para vocês entenderem essa classificação, eu tenho lá na página 10 a diferença entre numeral e número. O numeral é quando esse número ele é escrito, tá? Se eu digo, por exemplo, número 1, assim ó, eu estou falando de um número, tá? Isso aqui é número, tá vendo? Ele está sendo representado dessa forma, ó, tá? Quando ele é representado dessa forma, ele é um número, quer dizer, um algarismo, ok? Quando eu escrevo ele dessa forma, ele passa a ser um numeral. Então a diferença de numeral para número é que o número ele é representado por algarismo, número 1, número 2. Quando eu escrevo esse número aqui, ó, por extenso, tá? Ele passa a ser numeral.
Essa é a diferença, ok? E aí, mais na página... Deixa eu só ver aqui para vocês. Lá na página 14 tem o numeral e sua classificação. Aí lá na página 14 vocês vão ler aqui nessa parte cinza, está muito bem explicado. Os numerais, eles são classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. Então nessa classificação de numeral aqui, ó, eu tenho 5 conceitos, tá? Ele é dividido aqui em 5 conceitos, ok? Enquanto que o determinante numeral indica quantidade, o determinante adjetivo indica qualidade. Quer dizer, o adjetivo ele indica aqui uma característica do determinante. Desculpa, fiz uma confusão. O determinante adjetivo indica uma característica para o substantivo, para o núcleo, para o nome. Enquanto que aqui ele indica uma quantidade. Então, quantidade aqui, qualidade, tá? O adjetivo é a classe de palavras que dá qualidade, quer dizer, ele dá característica ao substantivo, como por exemplo, maravilhosa, bonito, feio, bela, grande, pequeno, alto, tá? Isso é adjetivo, ok? Então, o artigo, ele é definido a partir de singular, plural, e também ele define esse substantivo, o gênero desse substantivo, a menina, o menino, quer dizer, as mulheres, os homens. Percebam a diferença. Se eu digo a mulher, eu sei que é uma mulher, né? Eu estou definindo essa mulher. Eu sei quem é essa mulher. Mas se eu digo umas mulheres, tá? Eu não sei quem é. Pode ser qualquer mulher, tá? Em artigo eu tenho os artigos definidos, que é a, as, o e os. E eu tenho aqui uns, uma e umas, são os artigos indefinidos. Qual que é a função do determinante artigo? A função do determinante artigo é determinar aqui, ó, se esse substantivo é feminino ou masculino, se está no singular ou no plural, ok? O numeral, ele serve para indicar o quê? Quantidade, tá bom? Eu posso dizer, por exemplo, o 5º aluno, eu posso dizer 2 alunos, tá? Eu posso dizer o 3º aluno, tá certo? Então isso está ligado à quantidade. Em adjetivo, está ligado diretamente a uma característica desse substantivo, tá? Nós estamos estudando, por exemplo, sobre Don Quixote. Aqui o nosso gênero textual, história em quadrinhos, é Don Quixote. Então, se eu digo o fidalgo sonhador, eu tenho em o fidalgo sonhador o artigo definido. A palavra o é um artigo definido. Fidalgo é o substantivo, quer dizer, é o meu núcleo. E sonhador é um adjetivo. Quer dizer, esse sonhador, que é o adjetivo, está dando aí uma característica para fidalgo, que é um homem sonhador. Tá certo? Então, em o fidalgo sonhador, dá um zoom para mim, por favor. Em o fidalgo sonhador, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Em o fidalgo sonhador, eu tenho o como um artigo definido, que é eu sei quem é esse fidalgo. Esse fidalgo aqui, ele funciona como um substantivo, quer dizer, como um núcleo, tá bom? E aqui eu tenho o sonhador, que funciona como o quê? Como um adjetivo, tá? Ok, pessoal? Fazendo a retomada para vocês entenderem sobre os determinantes aí do núcleo nominal. Por que núcleo nominal? Porque olha aqui, ó, o nome como substantivo, o núcleo, nome, substantivo, tá bom? Para vocês não confundirem isso nunca mais. E aí eu tenho artigo, que define esse substantivo como masculino ou feminino, e também como plural, né, gente? Olha eu viajando aqui. Como plural ou singular. O numeral da quantidade, ele define aí quantidade, indica quantidade desse núcleo, tá? E o adjetivo, ele indica uma característica, ok? Pessoal, para essa aula de hoje, vocês vão fazer as atividades da página 8. Então, começa na página 8 e segue até a página 14.
Lembrando que na página 14 vocês farão atividade somente até o número 32. Combinado? Boa aula e bons estudos para vocês.